Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o professor Rodrigo de Matemática. Nessa aula nós vamos aprender sobre plano cartesiano. Você já deve ter ouvido falar sobre o GPS. Quando nós estamos então procurando o endereço, nós colocamos lá a localização e essa localização no GPS é feita através de um ponto. E esse ponto ele está localizado no globo terrestre. Na matemática nós temos o nosso plano cartesiano. Ele foi criado por René Descartes. Pessoal, vamos lá então. Observe essas três casas. Essas três casas, nós conseguimos observar que elas têm o início todos o mesmo, 14. O que será que isso significa? Significa então que o 14, ele corresponde à nossa quadra, quadra 14. Casa 75, casa 62 e casa 50. Então, cada casa ali, ela fica no meio da quadra, beleza? Então, se o número é 62, quer dizer que fica 62 metros da esquina. Mauro e Ana moram em Bauru. Mauro mora na casa de número 1450 e Ana mora na casa de número 5014. Eles moram no mesmo endereço? Por quê? Galera, a gente acabou de comentar então que o primeiro número se refere à quadra, o segundo número à casa. Então, por esse motivo, eles não moram na mesma casa. O Mauro, ele mora lá na quadra 14 e já a Ana, ela mora na quadra 50. Nós podemos então indicar esses endereços por meio de um par ordenado, que é representado por dois números. O primeiro número nós vimos que significa a quadra e o nosso segundo número é então o nosso número da casa. O par ordenado, então, é o número de elementos, né, que deve ser respeitada sempre o primeiro número e o segundo número. Observe então um ponto no nosso plano cartesiano. Esse plano cartesiano, ele sempre será dividido em duas partes. Uma informação muito importante que o nosso ponto sempre é representado por coordenadas. Então eu vou pegar aqui a nossa letra A, seria o nosso ponto. O ponto sempre é representado por uma letra maiúscula. O ponto A, então. O ponto A, nós temos como par ordenado o 10 e o 5. Ótimo. Então, nós temos que a nossa localização dessa casa, ela é na quadra 10 e a casa é a número 5, certo? O plano cartesiano, como nós falamos, então, ele sempre tem dois eixos aí, né? O horizontal e o vertical. Esse encontro aí das duas retas, ela é, então, uma correspondência para a gente fazer entre os endereços, certo? Pessoal, lá na página 11, então, temos atividade. Destaque as figuras das casas da página de adesivo e cole-as no plano cartesiano a seguir para indicar a localização. Nós vamos indicar aqui através de pontos, mas você pode utilizar os adesivos do seu material de apoio, beleza? Pessoal, então vamos lá. O ponto A, nós conseguimos observar que esse ponto A, ele tem a localização 3 e 4. Então, a coordenada 3 e 4. Então, o encontro aqui, ó, dessas retas vai ser o nosso ponto A. O nosso ponto B, ele tem coordenadas 2 e 2. Então, nós temos que o nosso ponto, ele é aqui o ponto B. E o ponto C, ele é coordenadas 4 e 13. Então, o nosso ponto C é aqui. Professor, mas como que tu sabe que é ali? Vamos lá, então. Esse ponto aqui, ó, eu traço uma reta, essa reta paralela ao eixo, né? Então, eu vou colocar ela pontilhadinha aqui para vocês entenderem. E também eu traço uma reta aí que seja paralela ao nosso eixo. O encontro dessas retas paralelas, então, vai ser o nosso ponto, certo? No exercício 2, então, escreva as coordenadas das casas localizadas no plano cartesiano abaixo. Temos, então, a nossa casa azul, a nossa casa vermelha e a nossa casa amarela. Lembrando que aqui nós temos um QR Code. Esse QR Code vai te direcionar até um jogo que vai enriquecer os seus conhecimentos. Galera, quais são as coordenadas da casa azul? Então, coordenadas 2 e 5, perfeito. Quais são as coordenadas da casa vermelha?
da casa vermelha, a gente sabe então que é 1 e 3, certo? E as coordenadas da casa amarela? As coordenadas da casa amarela é 7 e 2. Isso mesmo, galera. Lá na página 12, nós temos o nosso amigo Beto. Ele está jogando no celular. Nesse jogo, um robô se movimenta sobre um plano cartesiano. Observe o trajeto que esse robô percorreu. O robô saiu do ponto 1 e 1. Então vamos lá, vamos marcar esses pontos. O primeiro ponto é o ponto 1 e 1. Vamos colocar ele como sendo o ponto A. E foi em linha reta até o ponto 1 e 3. O nosso ponto B, então, será 1 e 3. Deu um giro de 1/4 de volta para a direita, né? E caminhou em linha reta até o ponto 4 e 3. Ponto 4 e 3. Então, aqui será o nosso ponto C. Represente no plano cartesiano abaixo a movimentação desse robô. Vamos, já marcamos os nossos pontos. Então, do ponto A, ele andou em linha reta até o ponto B. Ele deu 1/4 de volta para a direita e depois andou para o ponto C. Então, o trecho então, que ele percorreu foi o trecho de A até B e de B até C. Pessoal, gráfico de linhas. Quando nós falamos em gráfico de linha, nós estamos então pensando na junção de uma tabela com um gráfico no plano cartesiano. Professor, mas como isso? O gráfico, ele sempre é construído a partir de informações. Geralmente, essas informações são constituídas em tabelas. Então, a professora Ana, do 5º ano, ela construiu uma tabela, então, com um gráfico de linhas. Vamos analisar a primeira tabela. Na primeira semana, nós tivemos 3 alunos faltantes. Na segunda semana, 5 alunos faltantes. Na terceira semana, 2 alunos faltantes. E na quarta semana, tivemos 7 alunos faltantes. Observe o nosso gráfico de linhas. O gráfico de linhas, então, foi colocar esses dados no plano cartesiano. Então, eu tenho na primeira o 3, na segunda o 5, na terceira o 2 e na quarta semana o 7. O que acontece para saber se é ou não um gráfico de linhas? Nós podemos, então, ligar esses pontos. Essa ligação, então, determina o nosso gráfico de linha. Vamos analisar, então, esse gráfico. Quantos alunos faltaram na segunda semana? Observe que a correspondência na segunda semana é de 5 alunos. Em qual semana faltou a maior quantidade de alunos? Olha esse ponto. Esse ponto aqui, ele está mais alto. Então, foi na quarta semana que teve 7 alunos faltantes. Atividades. No gráfico a seguir, está registrado o tempo em minutos que a professora gastou para ir de casa até a escola usando o transporte público. Segunda-feira, então, ela gastou 30 minutos. Na terça-feira, ela gastou 40 minutos. Na quarta-feira, ela gastou 20 minutos. Na quinta-feira, 60 minutos. E na sexta-feira, 40 minutos. Preencha a tabela com as informações do gráfico. Na segunda-feira, ela gastou 30 minutos. Na terça-feira, foi gasto 40 minutos. Na quarta-feira, 20 minutos. Na quinta-feira, foram gastos 60 minutos. E na sexta-feira, 40 minutos. Em quais dias da semana o tempo gasto foi o mesmo? Observe que na terça-feira e na sexta-feira elas estão na mesma linha, ou seja, 40 minutos. Então foi na terça e na sexta-feira. Em qual dia da semana a professora levou 1 hora para ir de casa até a escola? Lembrando que 1 hora é igual a 60 minutos. Então, na quinta-feira, a prof gastou 60 minutos para chegar até a escola. Em quais dias ela levou mais de meia hora? Meia hora é 30 minutos. Ela levou mais de meia hora, então,
na terça, na quinta e na sexta-feira. Na tabela a seguir está registrada a quantidade de páginas de um livro que um aluno do 5º ano leu durante 5 dias de uma semana. A letra A nos diz assim: represente as informações da tabela em um gráfico. Pessoal, observe então que nessa quantidade de páginas nós temos os múltiplos de 12. Então, para isso, no nosso eixo, nós colocaremos os múltiplos de 12. E já nos eixos das abscissas, nós colocaremos então os dias da semana. Colocando então os nossos dados no gráfico, na segunda-feira teve 12 páginas lidas. Então o nosso ponto aqui na segunda-feira, ele vai estar exatamente nesse ponto do gráfico. Na terça-feira, nós tivemos então 6 páginas lidas. Então o nosso ponto da terça-feira, ele será aqui. Na quarta-feira, nós tivemos 24 páginas lidas. Então, na quarta-feira, nosso ponto do gráfico será aqui. Na quinta-feira, 6 páginas lidas. E, por último, aí na sexta-feira, nós tivemos um total de 18 páginas lidas. Nós estamos, então, construindo um gráfico de linhas. Para concluir, então, esse gráfico, basta fazer as ligações dos pontos. Assim concluímos o nosso gráfico de linhas. Em que dia da semana esse aluno leu mais páginas? Conseguimos observar que foi na quarta-feira. Quantas páginas o aluno leu desse livro na sexta-feira? Na sexta-feira, então, foram lidas 18 páginas. Em que intervalo de tempo houve uma queda na quantidade de páginas lidas correspondente a 18 páginas? Nós conseguimos observar, então, que foi de quarta para quinta-feira. Quantas páginas do livro esse aluno leu na sexta-feira a mais do que na quinta-feira? Na sexta-feira, então, foram lidas 18 e na quinta-feira, 6. 12 páginas a mais. Se o livro tem 100 páginas, quantas páginas ainda faltam ser lidas? Somando então a quantidade de páginas lidas durante a semana, nós temos o seguinte. Na nossa casa da unidade, 2 mais 6, 8. 8 mais 4, 12. 12 mais 6, 18. 18 mais 8, 26. O 2 fazemos uma troca. 2 mais 1, 3. 3 mais 2, 5. 5 mais 1, 6. Foram lidas, então, 66 páginas. Como o nosso livro tem 100 páginas, quantas páginas ainda faltam ser lidas? Basta fazer 100 menos os 66. 0 menos 6 não tem como. 0 menos 6 também não tem como. Fazemos uma troca, né? Nossa centena fica com 0 e a nossa dezena com 10. Fazemos uma troca, nossa dezena com 9 e a nossa unidade com 10. 10 menos 6, 4. 9 menos 6, 3 e 0 na centena continua com 0. Então, faltam ler aí 34 páginas. Faltam, então, 34 páginas. Pessoal, para concluir, então, temos algumas atividades. Lá na página 13, atividade 5 e 6. E na página 19, atividade 4. Se você está sem o seu livro, não se preocupa. Elas estão disponíveis aqui no nosso material de apoio. Não deixou o seu like? Deixa o seu like aqui embaixo. Até mais!